Vencendo os gigantes da alma. E se há algo, irmãos, que não é novidade para ninguém, é que existem batalhas e guerras. Todo ser humano passa por isso. Quer o mais novo, quer o mais experiente. Passamos por batalhas frequentes. E isso se torna lição para nós. Cada batalha precisa ser uma lição aprendida. Cada guerra nós precisamos sair dela com mais amadurecidos ou mais entendidos sobre o processo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar, principalmente no Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo que tinha as batalhas como rotina comum. Se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver que as batalhas eram comum do povo de Israel, e hoje essa rotina nós vivemos também. Talvez não como guerras físicas, como está acontecendo agora em Israel e a faixa de Gaza, mas a gente enfrenta guerras espirituais na nossa vida. Então, como povo de Israel, que somos hoje, nós precisamos também ter essa consciência e entendimento que existe uma guerra, não física, mas existe uma guerra espiritual constante sobre a nossa vida. E ela existe diariamente, vem em diversas frentes e com armas diferentes. Nossa vida é feita de batalhas. E existem gigantes específicos que o inimigo nos coloca à frente para nos paralisar e nos derrotar. Davi, ele venceu, não sei se você sabe, mas Davi venceu 5 gigantes. Diga assim, Davi derrubou 5 gigantes. É porque a gente só acha que Davi derrubou apenas Golias. Mas a gente vai ver aqui na Bíblia, cada gigante que Davi derrubou representa um gigante da nossa alma. E a gente vai aprender com as ferramentas, lições, que esses gigantes representam hoje para a nossa vida. E nós vamos também aprender com Deus a derrubá-los diante de nós. 5 gigantes com 5 armas e características diferentes na direção de Davi. E todos eles falam sobre filisteus. Ou seja, os gigantes representam uma realidade espiritual. Porque os filisteus representam as forças do mal, as trevas, o inimigo da nossa alma. Enquanto Israel representa o povo de Deus. Então a grande batalha era Israel contra os filisteus. Qual é a grande batalha da nossa vida hoje? É as trevas contra a luz. É a carne contra o espírito. Qual é a grande batalha que a gente enfrenta hoje? É o mundo lá fora e a realidade de Deus sobre a nossa vida. Essa batalha às vezes é tão grande, tão forte, que tem pessoas que não suportam e preferem desistir diante de um gigante. Mas você não foi chamado para desistir, você foi chamado para vencer. Deus não colocou o espírito dele dentro de você para se tornar um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito de força. E a nossa jornada é marcada por lutas, e elas nos acompanharão, irmãos, por toda a vida. Ninguém está sendo enganado aqui, nunca foi, porque o próprio Jesus disse, e a gente sempre enfatiza isso, que Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu já venci. Para quê? Para que eu e você também possamos vencer as nossas batalhas. Todos nós precisamos continuar firmes diante de gigantes que surgem. Fugir é o mais fácil, mas nem sempre o mais fácil será o melhor para mim e para você. Nós precisamos enfrentar os gigantes que estão diante de nós, com a certeza de que maior é aquele que está conosco. Diga assim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então não fuja das suas batalhas. Não retroceda diante das suas guerras. Derrubar gigantes e matá-los, eu sei que não é tarefa fácil, mas também a Bíblia nos garante que não é impossível. Assim como Davi, que teve que enfrentar e matar 5 gigantes, nós também no decorrer da nossa caminhada, vamos nos deparar com realidades espirituais semelhantes e vamos precisar derrubá-las diante de nós.
todo gigante vai cair diante da sua alma. Todo gigante que aflige a sua alma, que oprime a sua mente, que deprime você, que paralisa você, que coloca você como alguém que quer ter medo e retroceder, vai cair por terra diante da sua vida nesses dias. Quantos creem, dá um amém bem forte ao Senhor. Então eu quero começar essa série com a primeira mensagem, que é derrube o gigante da incredulidade. E a gente vai começar com o primeiro gigante, de fato, que Davi derrubou, que está em 1 Samuel, capítulo 17, se você pode, abra a sua Bíblia, eu quero fazer a leitura aqui de alguns versículos, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se você está sem Bíblia, pega uma carona que está ao teu lado ou acompanha aqui no nosso telão. A partir do verso 40, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, a Bíblia diz: todos acharam? A Bíblia diz que em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho, diga assim, escolheu, mas diga mais forte, diga assim, escolheu no riacho 5 pedras. Diga mais uma vez, escolheu no riacho 5 pedras. Quem escolheu? Quem escolheu? Davi. E colocou as pedras na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor. E com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e animais do campo. Verso 45, Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quero que você repita comigo essa parte e esse último versículo. Vamos dizer juntos? Você vem contra mim. Diga isso para o gigante da sua alma. Afirme isso nessa noite. Vamos lá? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Derrube o gigante da incredulidade da sua alma. 1 Samuel capítulo 17, do 40 ao 45. Nós vemos um relato dessa história de Davi, que vai levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E quando chega lá, ele se depara com a cena de um filisteu chamado Golias, gerando incredulidade no povo de Deus. Porque Golias saía e gerava medo, gerava incredulidade, certeza, e o povo se recuava. Golias representa tudo aquilo que gera uma incredulidade. Golias representa tudo aquilo que quer nos paralisar, que quer nos deixar de acessar a vitória que Deus tem para nós. Então Davi chega nesse lugar e se depara com essa realidade. Inspirado pela presença de Deus na sua vida, Davi se oferece a matar o gigante. Davi se oferece a derrubar esse gigante da incredulidade sobre o povo de Deus. Eu e você precisamos ser o Davi dessa geração. Você precisa ser o Davi da sua vida. Você precisa ser o Davi da sua casa. Você precisa ser o Davi da sua família. Se tem um gigante que tem gerado incredulidade sobre a sua direção, se tem um gigante filisteu que tem gerado paralisia sobre a chamada de Deus sobre a sua vida, as promessas que Deus tem para você e a sua família, o Senhor quer te dar a mesma unção que Ele deu a Davi nessa noite. O Senhor quer liberar nesse lugar a mesma unção que Ele liberou para Davi naquele lugar. Uma unção de derrubar esse gigante de uma vez por todas da sua alma. A palavra de Deus é linda e é inesgotável. E ela é reveladora demais. Eu amo a palavra porque ela nos revela segredos, nos revela chaves, nos dá códigos que nós precisamos usar. Porque a gente pode dizer, mas isso foi uma história do passado. Não, isso é uma história presente, hoje. Porque nos ensina lições para hoje. Tudo que foi escrito traz para nós um ensinamento. Talvez não na vida literal, porque você, pastor, hoje não existe gigante como Golias, 3 metros de altura. Mas existem gigantes na nossa alma, sim ou não? Sim ou não? Existem gigantes que afligem a nossa alma.
Existem gigantes espirituais que o filisteu, chamado diabo, ele continua levantando diante de nós. E tem muita gente parando diante de um gigante desse. Tem muita gente fugindo diante de um gigante como esse. Tem muita gente desacreditando do seu chamado. Porque olha para o tamanho do gigante, olha para Golias tão armado fortemente, e se vê tão pequeno, insignificante, que não consegue mais ter força para dar um passo de fé. E prefere desistir e jogar as coisas para o alto. Mas é interessante demais observarmos que Davi, o texto diz que Davi pegou quantas pedras? Quantas pedras? Quantos gigantes eram? Quantos gigantes eram? Um. Mas ele pegou quantas pedras? 5. Por muito tempo eu li esse texto como algo comum. Quais eram os possíveis argumentos? Porque, vamos ser sinceros, irmãos, se Davi só precisou de uma pedra para derrubar Golias, porque só foi com uma pedra que ele derrubou, e a primeira, por que ele pegou 5? O nosso argumento humano vai dizer que será uma previsão para erros, do tipo, se eu errar a primeira, eu tenho mais 4. Mas, se a gente for pensar direitinho, eu e você estivesse no lugar, talvez a gente só pegasse só 5, porque eu ia querer ter crédito. Eu ia pegar umas 10 pedras, porque se eu errasse, uma das 10 eu ia acertar. Então, por que será que Davi pegou só 5? Será que ele se achou muito bom? Porque um outro argumento que a gente pensa é assim: eu sou muito bom naquilo que eu faço. Então não é possível que em 5 eu não acerte em uma. E aí eu sou muito bom, eu pego só 5. Mas irmãos, se a gente for olhar espiritualmente falando para esse texto, e a revelação que a Bíblia nos dá, a gente vai entender que nenhum desses argumentos que a gente citou aqui comporta suposições ou tentativas de a gente achar que foi assim. Porque toda a palavra de Deus é profética. Diga assim, toda a palavra de Deus. Mas diga mesmo, toda a palavra de Deus é profética. Ou seja, existe uma realidade espiritual que vem após ela. Ou seja, não foi por acaso e não foi só por uma questão de previsão ou precaução. Existia uma realidade profética sendo revelada aqui. Ou seja, em tudo que Deus te leva a viver, existe um propósito profético para você. Davi não sabia, mas Deus nunca deixou de saber que seriam 5 gigantes que ele ia precisar derrubar. As 5 pedras, irmão, foi uma revelação profética. Davi não sabia, ele achou que seria só Golias. Mas os filisteus se levantaram contra Davi e o seu povo por mais 4 vezes. Ou seja, nós precisamos estar muito atentos, porque quando a gente derruba um gigante da nossa alma, a gente pensa que está livre, mas o diabo ele não descansa. Então, se Deus te dá ferramentas, preste atenção nisso aqui, porque é profético para a sua vida. Se Deus te dá um nível, se Deus te dá ferramentas, se Deus te dá recursos, pode acreditar, você não sabe, mas Deus nunca deixou de saber do que vem depois da sua vitória, do que vem depois da sua mudança de nível, do que vem depois da sua transformação. Você precisa estar sempre preparado para enfrentar uma nova dificuldade e vencê-la mais uma vez. Quais são os conselhos que a gente precisa aprender aqui nesse texto, para derrubar o gigante da incredulidade? O primeiro, diga assim, eu preciso buscar ser movido pelo Espírito de Deus. Quer derrubar o gigante da incredulidade que está diante de você? Você precisa decidir buscar ser movido pelo Espírito de Deus na sua vida. Davi, por ser um jovem crente, um jovem adorador, um pastor de ovelhas, que depois Deus vai lá e diz assim: esse é segundo o meu coração. Davi decidia buscar ser movido pelo Espírito de Deus. Quando ele pega aquelas 5 pedras, irmão, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava dando a direção a ele. Pegue 5 pedras. Ele vai dizer: por que 5? Só tem um gigante. Pegue 5 pedras. Você não sabe hoje, mas amanhã você vai saber. Às vezes Deus fala conosco e a gente teima em não ouvir. Deus nos dá uma direção e a gente acha que a gente sabe melhor, porque a gente quer conduzir a nossa própria vida e dá errado.
Quantas pessoas não estão sofrendo porque acham que conseguem derrubar o gigante da incredulidade do seu jeito, consegue derrubar da sua forma. Pegue 5 pedras, foi a direção do Espírito para Davi. O mais lindo é que ele obedeceu, mesmo sem saber o porquê. Pega essa chave aqui, irmãos. Mesmo sem você saber o porquê, escolha obedecer a Deus. Porque existem caminhos, os caminhos do Senhor são muito mais preciosos do que os nossos caminhos. Davi não calculou nada, simplesmente desceu ao ribeiro, pegou as pedras e foi ao campo de batalha. O Espírito de Deus diz: pegue 5 pedrinhas. E ele não calculou porque 5, ele simplesmente obedeceu, pegou 5, colocou na sua bolsa e foi diante do gigante para derrubá-lo. Tem momentos na nossa vida, irmão, não sei se você vai concordar comigo, mas tem momentos que calcular vai só atrapalhar. Quando a gente decide calcular muita coisa na nossa vida, quando a gente decide botar na ponta do lápis, ir para a matemática, muito mais se atrapalha, porque a gente perde a sensibilidade de ouvir a direção do Espírito Santo. Porque a gente mesmo faz a nossa matemática, a gente mesmo faz os nossos cálculos, mas o Espírito Santo às vezes nos convida a dar um passo de fé e ousadia. Às vezes ele diz assim, pegue 5 pedrinhas, porque essas 5 você vai precisar na sua jornada. Às vezes Deus está falando com você sobre coisas e sobre pessoas que você precisa pegar e que você precisa largar, porque você vai ser usado pelo Espírito Santo na sua jornada. Não é sobre você, é sobre a presença dele na sua vida. Enquanto for sobre você, talvez você vá esmurecendo e desanimando, mas quando você lembra, existe um Espírito que me guia, existe um Espírito que me fortalece, existe um Espírito que me dá ousadia, então eu vou conduzindo a minha vida, confiando naquilo que o Espírito Santo vai me direcionando. Não vai dar errado. Nós precisamos aprender a confiar mais. E para suportar o processo que Davi suportou de rejeição, porque Davi foi muito rejeitado aqui. Quando ele chega, os irmãos tiram logo uma arruaça com eles. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. E aí o seu irmão mais velho, ele abre, olha para eles assim: eu sei que você veio aqui só para tirar onda conosco. Volta para casa, menino, tu não tem nem tamanho. Então Davi teve que suportar o processo da rejeição, que muitas vezes a gente vai passar por isso. O processo também da desistência, porque talvez ele sentiu vontade de desistir. O processo do desânimo ele precisou vencer, assim como eu e você, nós precisamos vencer também. E os seus irmãos, que o próprio Saul e o próprio Golias estava gerando na direção de Davi. Foi preciso ficar crente. Foi preciso permanecer crente. Eu e você precisamos hoje, é uma questão de sobrevivência. A gente permanecer crendo na palavra e crendo no Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Só venceremos a incredulidade crendo. Diga assim: eu só consigo vencer a incredulidade crendo na palavra que Deus escreveu e disse aqui. Nossa fé não pode ser baseada em fatos ou em vista. Não se vive, irmãos, coisas sobrenaturais com Deus, movendo-se no natural desse mundo. Enquanto a gente for carnal demais, nós seremos espiritual de menos. Paulo deu um conselho à igreja do Senhor em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, então andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Sob é estar por baixo, não é estar por cima. Não é sobre, é sob a direção do Espírito. Você precisa ser alguém disponível a viver sob a direção do Espírito Santo na sua vida. O Espírito de Deus precisa ser a pessoa mais importante do seu ser. Andar sob a direção do Espírito é agir de acordo com os princípios, com o conselho da palavra. É estar alinhado com Ele, é andar nas pisadas do Espírito e pensar nas coisas do alto. Não basta a gente se submeter passivamente ao controle do Espírito. Nós precisamos andar ativamente no caminho do Espírito. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: pare de andar desnorteado. Diz ao outro lado agora assim: chega de você viver desnorteada. Existe um guia na sua vida. Existe um Espírito que te guia. Existe um Espírito que te aconselha. Existe um Espírito que te dá a direção correta.
Isaías vai dizer, capítulo 30, verso 21, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, ande nele, se vos desviares, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo é esse, que fala com você todos os momentos, mas você precisa estar sensível para você ser guiado pelo Espírito Santo. Então busque isso é uma busca de nós sermos movidos pelo Espírito de Deus. Fruto da vitória de Davi aqui é simplesmente a decisão de ser movido pelo Espírito de Deus, de fazer tudo o que o Espírito de Deus estava dizendo. Esse tipo de gigante na alma, irmão, só é vencido de longe. Porque às vezes a gente quer encarar situações da nossa alma e a gente se acha forte demais para achar que a gente consegue paralisar coisas na nossa direção, mas tem certos gigantes que são vencidos de longe, e você precisa saber disso. Se o Espírito Santo está dizendo a você, não se envolva, você precisa manter distância. Se o Espírito está dizendo a você, não adianta você querer pegar no gogó e querer lutar com esse gigante assim, você vai vencê-lo de longe. Tem situações que Deus vai usar você à distância mesmo. Davi nem perto de Golias chegou, porque Golias aqui representava a opressão do mundo contra uma fé divina. Então o diabo investe forte, irmão, para minar a nossa fé. E ele ameaça. Porque você vê Golias, quando ele se depara com Davi, ele usa de ameaças para gerar incredulidade no coração de Davi. Isso é o que o diabo continua fazendo hoje na vida de muitas pessoas. Ele usa circunstâncias, pessoas do mundo, que geram ameaças para que a gente paralise, para que a gente desanime, para que a gente deixe de cumprir aquilo que ele nos chamou. Então Golias representa esse tipo de gigante que despreza, que ameaça, que intimida. Mas sabe o que Davi diz? Davi diz, eu vou contra você em nome daquele que me chamou. E a Bíblia vai dizer que Davi só precisou de uma pedra para derrubar esse gigante. Você não vai precisar de muita coisa para derrubar o gigante da incredulidade da sua vida. Você só vai precisar estar sensível à voz do Espírito Santo e obedecer. Se ele disse a você, jogue essa pedra, jogue, porque quem vai levar a pedra da sua mão até a cabeça do gigante é o próprio Espírito Santo, que te guiou para você pegar a pedra e dizer, lance a pedra, porque quem vai levar a pedra para acertar a cabeça dele sou eu. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Então está na hora de a gente poder ser mais movido pelo Espírito de Deus em situações da nossa vida. A gente deixar um pouco a razão, a carne e os achismos de lado e a gente consultar mais a Deus nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a gente poder estar sensível para ouvir Deus falar. Através do Espírito Santo, Deus ainda continua falando. E obedecer é o mais importante. Você está comigo? Segunda lição que a gente aprende nesse texto, para derrubarmos o gigante da incredulidade, a gente precisa continuar, diga assim, acreditando que uma pedrinha com Deus, diga assim, uma pedrinha com Deus é mais forte do que uma lança do inimigo. Uma pedrinha com Deus se torna algo mais poderoso do que uma lança tão pesada que Golias tinha, porque diz que a lança de Golias, só a ponta da lança pesava cerca de 5 quilos. O seu escudo era enorme. Mas uma pedrinha com Deus é mais forte do que as armas do inimigo. Uma pedrinha nas mãos do Senhor é mais poderosa do que qualquer arma que o diabo queira usar na sua direção. Mas sabe o que esse texto nos ensina? Diga assim, não foi qualquer pedra. Mas diga mesmo, não foi qualquer pedra. Davi poderia pegar qualquer pedra que aparecesse no caminho. Se fosse eu e você, a gente pegaria as mais perto, talvez, as mais próximas. Ou, qual era o argumento que você ia escolher para pegar pedras para derrubar um gigante? Talvez você ia pegar a pedra maior aos seus olhos. Você ia dizer, eu quero um paralelepípedo, porque quando eu jogar, o tamanho do camarada precisa ser uma pedra grande. A gente faz logo essa matemática, esse cálculo, para derrubar um gigante desse tamanho, eu preciso de uma arma que seja mais forte do que ele. Mas ei, meu irmão, em nome de Jesus, não se iluda
Não se iluda, com Deus você é muito mais forte do que qualquer inimigo diante de você. Não se iluda com o mundo e com o diabo, com as coisas que ele vem na sua direção. Uma pedrinha, você e Deus já é suficiente para derrubar um gigante bem armado na sua direção. Às vezes a gente quer coisa demais, a gente acha que, ai Deus, tu tem que me dar essa arma, tu tem que me dar esse recurso, tu tem que me dar isso aqui. Deus está dizendo, ei, eu quero te dar uma pedrinha para você usar e você poder prosperar e avançar na sua jornada. Davi não pegou em qualquer lugar a pedra, porque se ele fosse movido pela carne, ele pegaria a pedra mais pontuda, ele pegaria a pedra maior, ele pegaria a pedra mais perto. Mas Davi foi conduzido pelo Espírito de Deus a ir até o ribeiro. Davi foi até o ribeiro. Existe algo profético aqui. Esse gigante da nossa alma será vencido com a nossa vida espiritual em dias com Deus. Ribeiro, diga assim, ribeiro é lugar do agir de Deus. Onde Davi pegou as pedras? No ribeiro. No lugar que Deus fornece armas espirituais para a nossa vida. Se o gigante da sua alma não é lutando com carne, é lutando com o teu espírito que você vai vencer. E Deus quer te dar as armas espirituais para você derrubar os gigantes da sua alma. Não é lutando com sangue, nem lutando contra pessoas. É lutando contra principados, potestades, dominadores desse mundo. As armas são espirituais que Deus quer te dar. E você só consegue pegar essas armas se você for até o lugar que Deus disse, vá ao ribeiro. O ribeiro é lugar de Deus fornecer as armas espirituais que você precisa. Paulo diz em 2 Coríntios 10, pois embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Talvez a gente está querendo usar a arma errada para vencer a guerra certa. E é por isso que talvez o gigante não está caindo diante de você. Porque você quer derrubá-lo com as suas próprias armas. Mas Davi é esse grande exemplo para mim e para a sua vida. Davi não pegou qualquer pedra. Aprenda essa lição. Porque a gente às vezes quer resolver usando qualquer coisa. A gente às vezes quer derrubar gigantes usando qualquer pedra. A gente às vezes quer resolver as pendências da nossa vida fazendo de qualquer jeito. Mas com Deus não é qualquer jeito. Com Deus não é de qualquer jeito. Com Deus tem que ser do jeito dele. Se você quer ter Deus ao seu lado, você precisa ser guiado do jeito dele, não é do seu jeito. Nunca será. E é a razão de muita gente sofrendo. A razão de muita gente abortando, desistindo da caminhada cristã, é porque diz, não vejo Deus me ajudando, não vejo as coisas acontecendo, eu só vejo luta e batalha na minha vida, e Deus dizendo, olha, eu quero te dar as armas, vá ao ribeiro, mas as pessoas não conseguem perceber, e querem resolver com as próprias pedras, fazendo o seu jeito, e acaba que não vai conseguindo vencer os gigantes. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer a você, pare de querer usar as próprias pedras, comece a ir atrás das pedras que Deus tem para você, vá até o ribeiro, para ir até o ribeiro precisa de esforço, para ir até o ribeiro precisa de vontade, para ir até o ribeiro precisa de sacrifício, porque chegando no ribeiro, o ribeiro é um rio, você vai precisar entrar no rio e ir no profundo do rio para pegar as pedras que Deus direcionou para você, não eram qualquer pedras. Porque ribeiro fala de profundidade, fala de lugar onde Deus fornece armas, mas não qualquer armas, armas espirituais para a sua vida. Não foi no chão, mas no ribeiro, mostrando que as armas espirituais nós só conseguimos encontrar no lugar mais profundo. Então nós precisamos ir no mais profundo com Deus, ser mais sensíveis ao espírito do que da carne. Aqui Paulo ensina que nós devemos usar armas fornecidas por Deus para derrubar raciocínios enganosos. Sabe qual é a maior artimanha do diabo nessa geração? É pensamentos enganosos. Muita gente adoecida na mente. Porque o diabo, ele é mentiroso. E ele trabalha com mentira. A Bíblia diz, diga assim, a Bíblia diz
que o diabo é o pai da mentira. E a mentira é danosa na nossa alma, na nossa mente. Raciocínios enganosos, argumentos falsos, que podem confundir, estão confundindo muitas pessoas, roubando a fé de muita gente. Porque o diabo vai na mente, e mente vazia é oficina para ele trabalhar. E tem muita gente de mente vazia nessa geração, porque está se perdendo com a internet, está se perdendo com o Instagram, está se perdendo com a vida alheia, achando que na internet tudo é verdade, mas nem tudo que você está vendo ali é uma verdade. O diabo usa de uma mentira para paralisar e roubar a sua fé, e muita gente adoecendo porque está se comparando. Vê aquele casal lá, só posta coisas maravilhosas, mas vai conviver no dia a dia e você vai ver as guerras que os casais passam. Então você não pode se enganar com os argumentos que o diabo coloca na sua frente. Você precisa crer na promessa de Deus, na palavra de Deus, confiar no Espírito de Deus. Ele vai sustentar, ele vai trazer saúde para a sua mente, se você buscar preencher a sua mente com as coisas do alto e não com as coisas dessa terra. Então, quer um conselho? Ocupe seus pensamentos com as coisas de Deus. Você vai ver a saúde da sua alma. Quanto mais a gente se aflige com as notícias desse mundo, com as guerras e rumores de guerra, a gente vai ficando mais opresso, mais triste, mais afligido, e a tendência é que a nossa fé vai indo embora. Quando a gente percebe, irmão, a gente está incrédulo, a gente está seco, a gente está sem alegria, a gente está sem ânimo, e o diabo foi minando, e Golias prevaleceu sobre você. Mas diga assim, hoje eu vou derrubar esse Golias na minha frente. Deus vai te levar até o ribeiro. Deus vai levar pessoas aqui até o ribeiro essa semana. Antes do domingo você será surpreendido com uma direção de Deus para uma arma que Ele vai dar a você espiritual. E você vai vencer uma batalha que você está trilhando há muito tempo. Não sei com quem Deus está falando aqui, mas tem uma guerra que você já está cansado de guerrear. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer a você, vou te levar até o ribeiro. E você vai pegar a arma certa, a espiritual, para você derrubar esse gigante da sua vida. Quantos não querem derrubar os Golias? Mas querem derrubar o Golias do seu jeito, com as suas armas. Vai acabar sendo vencido e morto. Porque Golias não estava para brincadeira. Golias diz, eu vou matar você, vou botar o seu corpo aqui para as aves comer, Davi. É isso que o diabo quer fazer com a minha e a sua vida, com a minha e a sua casa. Ele quer matar, roubar e destruir, e colocar como vergonha para que todos vejam. Mas Deus levou Davi até o ribeiro. Deus vai levar você até o ribeiro. Deus vai levar você até o ribeiro. Deus vai levar você até o ribeiro. Mas esteja sensível para ser guiado por Ele. Porque quando você chegar diante do ribeiro, você não vai ver nada, você só vai ver água. Mas Deus diz, coloca a tua mão no profundo, e eu vou escolher as 5 pedras para você. Você vai derrubar os 5 gigantes da sua alma. Nesse período agora, você vai prosperar, você vai se libertar, você vai ganhar de volta a sua saúde emocional, você vai paralisar toda a opressão da sua mente, o seu coração estará livre para contemplar as promessas do Senhor, e você e a sua casa irão acessar o novo tempo de Deus. Se você crê, aplauda Ele nessa noite. Chegou a hora de você buscar as armas no ribeiro, lugar profundo, lugar que Deus fornece as armas certas para você. Então, quer um conselho? Para de escolher as suas armas. Para de escolher como você vai fazer, o que você vai falar. Para de escolher quem são as pessoas que você quer brigar. Para de escolher as pessoas que você... Essa aqui eu não quero conversa, essa aqui eu não quero mais falar, essa aqui eu não quero mais conviver. Para de você fazer as suas próprias escolhas. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te dar as armas espirituais certas para a sua vida. E você vai conseguir vencer tudo aquilo que o diabo... Porque o teu maior inimigo não são pessoas, o teu maior inimigo é o diabo. O teu maior opositor não é os seus irmãos, não é os seus vizinhos. O seu maior opositor é o inimigo da tua alma, que quer abater e matar você e a sua
família. Então lute a guerra certa, com as armas que Deus se fornecer. Golias não se derruba de qualquer jeito. Porque o exército de Israel era o maior exército do mundo. Mas não conseguiram derrubar Golias. Porque todas as vezes que Golias aparecia, ele dizia: tem algum homem aí que queira me encarar? Nenhum dava um passo à frente. Tudo com medo. Tudo incrédulo daquilo que Deus poderia fazer. Aí chega um menino franzino, chega um improvável. Como essa pessoa que está ao seu lado, olha para ela e diz assim: você é um improvável nessa geração. Diga assim: você é tão franzino, tão pequenininho, tão magrinho. Profetiza aí: tão magrinho, tão bonitinho. Profetiza também: tão bonitinho. Diga assim: mas eu vejo em você um Espírito de Deus que te faz alguém vencedor nessa geração. Improvável sim, mas vencedor também. Nas mãos do Senhor, você será usado para derrubar todos os gigantes que surgirem na direção da sua vida e da sua casa. Se você crê, aplauda aquele que te chamou e aquele que libera sobre você essa unção. Muitos vão dizer: você não consegue. Saul disse: Davi, tu vai lá, Olha, Davi, deixa eu te ajudar. Pega essa minha armadura, pega essa minha espada, pega esse meu capacete, vai com ele, porque assim a tua morte vai ser menos dolorosa. Davi botou a armadura, botou o capacete, pegou a espada. Davi disse: eu não consigo nem andar com isso. Era tão grande que Davi nem conseguia andar. Eles não dão jeito, eu não consigo andar. Porque, irmãos, se não é a arma de Deus, a gente não vai para frente. Se não é a arma que Deus escolheu para nós, a gente não consegue dar passos. Se não é a arma que Deus escolheu para você, você não consegue andar, você não consegue prosperar. Você bota a mão e não dá certo. Você investe e a coisa vai por ralo abaixo. Você quer fazer do seu jeito e não vai dar certo. Até o dia que você está sensível e se submete, dizendo assim: não é isso que Deus quer me usar, não é com isso. Deus está dizendo: vá no ribeiro. Eu vou lá no ribeiro. Deus está dizendo: pegue 5 pedras aí, meta a mão no profundo, porque eu vou escolher as pedras que você vai derrubar os gigantes. Eu não quero usar a arma que é do outro, achando que você vai vencer as suas guerras. Tem muita gente descansada na arma do outro. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: para de descansar na oração do outro. Diga: para de descansar no jejum do outro. Para de descansar na oferta do outro. Para de descansar no serviço do outro. Diga assim: está na hora de você começar a se levantar e ser usado por Deus com as armas que Deus está colocando nas suas mãos. Tem gente que descansa, irmão, ore por mim. Mas a pessoa não tem nem coragem de orar por ela. Pastor, ore pela minha casa. Aí eu digo: quantas vezes você está orando pela sua casa? Não, pastor, mas a sua oração, ela é mais poderosa. Quem disse isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a oração do justo, não diz a oração do pastor, não diz a oração do apóstolo, do profeta. A oração do justo, muito pode em seus efeitos. Então eu disse: a mesma oração que eu faço é que você faz, irmão. Só que você está descansando na minha oração. Você está querendo lutar a sua guerra com as armas. Que tal você começar a usar as suas armas? A razão de muita gente não estar conseguindo derrubar o Golias da sua alma é porque está descansando na arma do outro. Hoje Deus vai te levar ao ribeiro. Hoje Deus vai te levar ao ribeiro e você vai receber a arma espiritual que você está precisando para derrubar esse gigante da sua alma. A última lição, e não menos importante, para derrubarmos o gigante da incredulidade. Diga assim: eu preciso confiar. Há poder no nome de Jesus. Davi disse, depois de toda a ameaça de Golias: eu vou matar você, eu vou com a minha espada, eu vou com o meu escudo, eu vou com lança, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou botar o seu corpo aqui, as aves vão comer. Davi disse, olhou para aquele gigante, porque o diabo ele continua colocando o dedo sobre nós e acusando, continua falando coisas que são mentiras para nós, querendo entrar na nossa mente. O diabo usa pessoas para entrar na sua mente. Não deixe.
pessoas que falam ao seu respeito coisas que não são verdadeiras. E aí você se oprime porque você está ouvindo alguém falar de você algo que não é verdade. Não permita. Pode cair a língua falando de mim. Está achando ruim? Morda a língua. Pode falar o que for e andam falando. Mas o que importa é o que Deus fala sobre mim. O que importa é o que eu sou diante do Senhor. Ninguém entra na minha mente. Porque essa mente já está ocupada pelo Espírito Santo. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diga assim: eu profetizo que essa mente estará possuída somente pelo Espírito Santo do Senhor. Quantas pessoas não tiram a sua própria vida por causa de um comentário, de uma fake news? Quantas notícias a gente não vê nas redes sociais? Jovens se jogam do prédio. O que foi? Ah, porque inventaram uma história ao meu respeito que eu não aguento, não suporto. Em nome de Jesus. Quem te define é o Senhor. Quem te define é aquele que te chamou. Quem conhece você melhor do que ninguém é aquele que te criou e mantém você na palma das suas mãos. Nem as pessoas não convivem com você diariamente, não sabem do seu secreto com Deus. Então deixa falar o que quiser falar ao seu respeito. Mas não permita alguém definir quem você é. Se Davi deixasse, seus irmãos tinham colocado ele para voltar para casa. Volta para cuidar das poucas ovelhas, menino, tu não consegue. O que é que está fazendo aqui no lugar de homem, de guerra? Davi passa por essa rejeição. Chega diante de Saul, Saul diz: você é muito franzino, não aguenta lutar com esse Golias. Você já viu o tamanho de Golias? Se Davi deixasse Saul entrar na sua mente, ele ia se ver como alguém sem condições nenhuma de realizar algo para Deus. Quantas pessoas não se vê assim hoje? Ele iria embora para casa, iria desistir. Mas ele passa. Chega diante de Golias, Golias diz: você é um bicho diante de mim, você não é nada. Mas se Davi deixasse ele entrar na sua mente, Davi ia se ver assim, ia ser derrotado por Golias. Mas hoje o Senhor está te chamando para você ter essa mesma unção. A sua mente será possuída pelo Espírito do Senhor, e nada nem ninguém vai parar você, vai definir o seu estado emocional. Nada, ninguém vai dizer que você não presta para nada, porque o Senhor te chamou para você ser um vencedor na sua geração. Sabe o que Davi disse? Davi disse para Golias, o gigante da incredulidade: tu vens me atacar com espada, lança e escudo. Uau! Mas eu quero dizer algo para você. Eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Uau! Davi disse: quando você me afronta, você afronta ao meu Deus. Quando o inimigo te afronta, ele te afronta ao Deus que você serve. E se você está com o Deus que você serve, o inimigo não é capaz de parar você. Davi não deixou de reconhecer as armas do inimigo, mas ele não evidenciou tais armas, e essas armas seriam mais poderosas do que o nome de Jesus. Está na hora da gente parar, irmão, de achar que as armas que o diabo usa são muito mais poderosas do que o nome de Jesus. Quantas pessoas não se abatem porque o diabo, ele monta uma cilada, a pessoa tropeça, e aí se levantam acusadores, que jogam pedras, que excluem, que condenam, que diz que não é mais agora, você não é mais, não tem mais condições de nada. E as pessoas começam a se ver assim, dizendo assim, que a arma que o diabo usou está me matando. Aí eu pergunto: onde está Jesus na sua vida? Ah, pastor, mas as armas que Golias veio na minha direção são muito fortes e poderosas, não aguento, eu estou a ponto de morrer, eu quero tirar a minha vida. Aí eu pergunto: onde está Jesus na sua vida? Porque nesse texto deixa claro, irmãos, que o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer arma que o inimigo possa querer usar. A Bíblia nos garante que maior é aquele que está
em nós do que aquele que está no mundo. Então Davi não evidenciou as armas do inimigo. Está na hora de a gente parar de falar muito do que o diabo faz. Começar a falar do que Jesus faz. Está na hora de a gente parar de olhar para a nossa vida e só encontrar coisas do diabo. Aí é muita perseguição. O diabo está furioso, pastor, com a minha vida. Olha, o diabo está me perseguindo. O diabo está se levantando. A gente fala mais do diabo do que de Jesus. Está na hora de a gente evidenciar mais o poder que há no nome de Jesus. Está na hora de você usar mais o poder que há no nome de Jesus. Quando você entrar na sua casa, você tem que dizer, em nome de Jesus, essa casa está consagrada. Quando você entrar no seu ambiente de trabalho, você tem que profetizar, em nome de Jesus, aqui os anjos do Senhor estão acampados. Quando você estiver com a sua família na mesa, você tem que declarar, o nome de Jesus está sobre nós e nos blinda, nos protege, nos fortalece. O nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer arma que o inimigo possa usar na sua direção. Não venceremos a incredulidade acreditando mais o que o diabo fala do que o que o Senhor promete. Tem gente que acredita mais no que o diabo fala, nas mentiras que se contam, nas coisas que os seus olhos contemplam, do que Jesus promete aqui na sua palavra. Pare de dar crédito a Golias. Balança esse crente aí pentecostal do seu lado, diga assim: para de dar crédito a Golias. Para de acreditar no que Golias fala. Para de você acreditar que as armas de Golias são mais poderosas do que o nome de Jesus sobre a sua vida. Se você anda esfriando, se você anda duvidando, se você anda desanimando, recuando, chegou a hora de você usar o que Deus te deu. Deus te deu a ousadia de você usar o nome de Jesus, o nome mais poderoso desse universo. O Senhor disse: eu te dou a chave do reino dos céus. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então comece a usar essa arma em nome de Jesus. Vai acontecer. Sua fé precisa falar mais alto do que a ameaça do inimigo. Quero terminar aqui. A incredulidade é uma realidade. O gigante da incredulidade hoje é uma realidade na alma de muitas pessoas, de muitos crentes, muitos cristãos que estão dentro da igreja, ao ponto de deixar crentes desanimados. E crentes que deixam de acreditar na promessa que Deus fez para a sua vida. Mas escute, que a Bíblia diz que a falta de fé também é pecado. É que a gente acha que pecado é só aquela ideia do sexo, do erro, do roubo. Mas a falta de fé também é um pecado para aqueles que confessaram a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os busca. Certa vez Jesus disse a Tomé: não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Que possamos vencer o gigante da incredulidade, sendo nós um gigante na fé. Naquele dia, Davi se tornou um gigante maior do que Golias. Ninguém estava vendo, mas Deus estava usando Davi. Seus irmãos não estavam vendo, mas Davi estava se sentindo um gigante. Saul não estava vendo, mas Davi estava se olhando como um gigante na fé. E é por isso que ele, de forma ousada, disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós derrubaremos o gigante da incredulidade na nossa direção. Hoje eu quero profetizar sobre você. Deus te dará as armas espirituais certas para você derrubar esse gigante que tem paralisado você, que tem tentado desanimar você, que tem tentado esfriar a sua fé. Que tal você dizer: Senhor, Senhor, me leva ao ribeiro. Eu quero ir mais fundo. E eu quero vencer esse gigante com o Senhor na minha vida. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus? Diga assim: eu quero ir, Jesus. Diga: eu quero ir além do impossível.
porque eu sei que contigo eu me torno um vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Em nome de Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui nesse lugar. E Ele está falando com você nessa mensagem. E dizendo: não se veja como alguém inferior. Não se veja como alguém derrotado. Não se veja como alguém opresso e afligido. Hoje eu estou dizendo que eu te escolhi. Eu te chamei. E eu te dou as armas certas. Tudo o que você precisa, diz o Senhor nessa noite, é você se mover pelo meu espírito e não pela sua carne. Tudo o que você precisa, diz o Senhor nessa noite, é acreditar que com uma pedrinha que eu te der, você se torna muito mais forte do que qualquer arma que o inimigo venha contra você. Você precisa hoje, diz o Senhor, é confiar que há poder no meu nome. E você precisa usá-lo mais. E você precisa usá-lo mais na sua direção. Use mais o meu nome para proteger a sua alma. Use mais o meu nome para blindar a sua mente. Use mais o meu nome para você derrubar toda a incredulidade que está sobre a sua frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.